Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Bem-vindos à reunião da Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro, filiada à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, para celebrar o Dia dos Pais. Nossa Igreja-mãe também está completando 137 anos neste mês. Parabéns a todos os membros da nossa congregação e dos nossos PGMs são membros da PIB do Rio. Então, o nosso parabéns para vocês, para nós, que estamos celebrando 137 anos. Parabéns também a todos os pais pelo seu dia, Deus os abençoe. Parabéns também para Isabel Ramos e Murilo César pelo aniversário nessa semana. O assunto de nossa reunião hoje é uma celebração ao Dia dos Pais. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, verso 31. Abra sua Bíblia, a minha já está aberta. Vamos ler o 31 e o 32. São os últimos versos do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Diz assim a palavra de Deus. E ele lhes disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Senhor Deus, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida e na casa de todos os meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome de Jesus, amém. Título que escolhemos para esta reunião: pais celebram as conquistas espirituais de seus filhos. É Dia dos Pais, então o título está relacionado aos pais. Pais celebram as conquistas espirituais. É verdade, mais do que as materiais, mais do que as conquistas na área estudantil, as espirituais são as mais importantes, são as que mais trazem orgulho para os pais. E nós vamos meditar nessa história. Nós encontramos o morto que voltou a viver e o desaparecido que foi achado. Então é o assunto que traz o motivo para a celebração e para as conquistas na vida daquela família. As maiores festas comemorativas realizadas pelos pais têm motivações relacionadas ao bom comportamento dos filhos, ao crescimento espiritual dos filhos. Da mesma forma, Deus celebra quando nós nos comportamos de forma obediente aos seus mandamentos. Esta é a história de um filho que estava morto e reviveu. Tornou a viver. Estava desaparecido e foi encontrado. Motivos óbvios para festejar, não é verdade? Vamos ver as considerações de um pai para seu filho, que ilustra o que Deus, o Pai, pensa de nós, os seus filhos. Primeira consideração desse pai com o seu filho foi o seguinte: meu filho, você está sempre comigo. Essa foi a palavra do pai do filho pródigo para o irmão do filho pródigo. Quando o irmão chegou e o pai estava festejando e o irmão não quis aceitar, reclamou e criticou porque o irmão, o filho pródigo, tinha saído, esbanjado tudo com pessoas estranhas, e agora ele volta sem nada e gastando tudo que o pai tinha, inclusive agora a parte que era do irmão, porque a parte do filho pródigo já tinha gasto tudo. Aí o pai diz assim: meu filho, você está sempre comigo. Eu gosto muito dessa palavra, porque eu recebo essa palavra como a palavra de Deus para a minha vida. Os filhos de Deus desfrutam da presença de Deus. Essa história essa parábola do filho pródigo, ela ilustra exatamente o tratamento de Deus por nós. E essa palavra do pai, do irmão, do filho pródigo, para o filho, irmão do filho pródigo, ilustra muito bem, gosto muito dessa palavra. Filho, você está sempre comigo. Então eu quero falar para você agora, que está participando dessa reunião. Deus está falando para você: você, meu filho, minha filha, está sempre comigo. Então não reclame do que Deus está fazendo, das outras questões. Esse é um exemplo muito importante para a nossa vida. A palavra de Deus. E eu quero trazer dois exemplos da Bíblia, de dois irmãos, um positivo e um negativo. O exemplo de Jacó,
que fez o que o pai Isaac orientou. Eram dois irmãos, gêmeos, claro, e gêmeos tem que ser dois. E o exemplo de Jacó e Esaú, um chamava Jacó e o outro Esaú. E eram bem diferentes um do outro. E o Jacó, ele, claro, tinha os defeitos dele, mas quando o pai disse, olha, você vai lá na casa do seu tio, na família, na nossa família, e quando chegar a hora de casar, você vai casar com pessoa do nosso povo, da nossa família. E aí o Jacó foi, e realmente ele foi lá para as terras dos tios, irmãos da mãe dele, e diz aqui, Jacó, Gênesis 29, verso 28, Jacó casa com Raquel. Então, realmente ele obedece. Raquel era filha de um irmão de Rebeca, mãe de Jacó. E aqui está, filho, você está sempre comigo. Quando os filhos estão na presença de Deus, o filho que está na presença de Deus é aquele que está fazendo aquilo que Deus orienta. Agora, às vezes o filho está presente, mas não faz aquilo que o Senhor orienta. É o exemplo do Esaú, que é o irmão gêmeo de Jacó, e que faz tudo o contrário, e o resultado para ele realmente é pior possível. A cada dia a situação para ele vai piorando. Então aqui, Gênesis 28, 6. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que, abençoando, lhe ordenara, dizendo, não tomes mulher das filhas de Canaã. E aí o verso 7 diz, Gênesis 28, 7. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se foi a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além de suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nabaiote. Então, esse Esaú, ele por vingança, por birra, ele faz o contrário do que o pai Isaac manda. E a situação vai piorando para ele a cada dia. Então, o filho que está sempre com o pai é aquele que está obedecendo ao pai. Essa é a primeira consideração de um pai para seu filho, que ilustra o que Deus, o Pai, pensa de nós, os seus filhos. Nós estamos na casa do Pai, estamos com o Pai e estamos fazendo aquilo que o Pai orienta, ou por alguma birra como Esaú, você está fazendo alguma coisa contrária. Não, não faça isso. A segunda consideração do pai, desse pai aqui da história do filho pródigo, voltando à história do filho pródigo, para o seu filho, e que ilustra muito bem o que Deus tem para nós, é a seguinte palavra: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Olha como eu gosto dessa palavra também. É uma palavra muito boa, muito bonita, está aqui no livro de Lucas, o capítulo 15. Tudo que eu tenho é seu. Porque o filho reclamou: o senhor nunca me deu nada, nem um cabrito para me alegrar com os meus amigos, e esse teu filho gastou tudo lá no mundo com pessoas estranhas, e agora volta e o senhor mata o novilho cevado. Aí o pai chama o filho e diz: meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que eu tenho agora é seu. Todas as minhas coisas são tuas. Lucas capítulo 15, verso 31. Então a primeira palavra é: tu sempre estás comigo. Lucas 15, 31. A segunda frase que está aqui no capítulo 15, verso 31. Todas as minhas coisas são tuas. Então, os filhos de Deus são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Onde está escrito isso? Romanos capítulo 17. Diz aqui a palavra: somos filhos, somos herdeiros de Deus. Romanos 8, 17. Romanos capítulo 8, 17 e 16 e 17. Diz assim:
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Sim, aqui está. A história desse filho pródigo e do irmão ilustra muito bem a nossa relação com Deus e a relação de Deus conosco. Então, quando o pai diz, tudo que eu tenho é seu, Deus está dizendo para você e para mim, tudo que Deus tem é para nós. Você já imaginou isso? Tudo que Deus tem é para mim, é para você. Você está desfrutando daquilo que Deus quer te dar? Então diz aqui Romanos 8,17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E o exemplo, mais uma vez, é o exemplo do Jacó. E vou trazer também o exemplo do filho de Jacó, que é o José. Então diz aqui a palavra lá em Gênesis, tudo que Jacó pensava em fazer, Deus fazia prosperar. Depois o filho de Jacó. Isso é uma expressão que se repete na história desses servos de Deus. Tudo que pensavam em fazer, Deus fazia prosperar. Por quê? Porque eles pensavam em fazer aquilo que agradava a Deus. E quando nós, os filhos de Deus, procuramos fazer aquilo que agrada a Deus, Deus nos faz prosperar naquilo que estamos fazendo. Mesmo nas coisas materiais, mesmo nas coisas da família, mas principalmente nas coisas espirituais. A terceira consideração daquele pai para o seu filho é que ele diz assim, meu filho, nós temos motivos para comemorar e alegrar. Está em Lucas capítulo 15, verso 32. Mas era justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Então imagine só um filho morto. O pai tinha dado o filho como morto. Todo mundo dizia que aquele filho estava morto. E de repente o filho aparece vivo. Oh, que alegria, que prazer! E além de ter sido dado como morto, ainda estava perdido. Imagine uma pessoa desaparecida. De vez em quando eu vejo nos postes aqui da cidade fotos de pessoas desaparecidas. Oh, que tristeza! Como é triste para uma família ter alguém nessa circunstância, alguém que desapareceu. A história desse filho pródigo ilustra muito bem isso. Além de ele ter sido dado como morto, ele ainda foi dado como desaparecido, porque ele sumiu no mundo. Mas agora as duas bênçãos acontecem. A bênção de ele estar vivo. Então o pai diz, este teu irmão estava morto e reviveu. E estava desaparecido e foi achado. Então é justo nos alegrarmos. Essa palavra é de Deus para você, para nós. Deus se alegra com a nossa presença junto dele. Deus espera que nós saiamos do esconderijo, do estado de desaparecidos para ele. E quando é que nós estamos nesse estado? Quando estamos no pecado. Quando estamos entregues às coisas que não agradam a Deus. Nós estamos desaparecidos para Deus, mortos para Deus. Mas quando nós resolvemos deixar o pecado, nós ressuscitamos. A vida volta, a vida espiritual volta para nós. A vida de Deus volta em nossa vida. O pulsar de Deus volta a acontecer em nossa alma. E nós, nesse momento, somos encontrados por Deus. Você pode também aproveitar esta reunião e deixar os seus comentários de como Deus tem sido maravilhoso com você. Você pode dar o seu testemunho das celebrações que você tem propiciado para Deus. Quando você obedece, quantas vezes você sente que Deus está festejando, se alegrando pela sua obediência a Ele. Lembra? Quantas vezes? Então escreva aí nos comentários, deixe seu testemunho. Aliás, quem não se inscreveu ainda no nosso canal, eu quero aproveitar esse momento e pedir que se inscreva. Quem já se inscreveu, eu quero agradecer, não precisa se inscrever mais.
agradecer. Agradecemos em nome de Jesus. Agora, copie o link, mande para quantas pessoas você quiser. E clique no sininho para receber também os próximos vídeos. Então nós vemos aqui nesse texto que há festa, há alegria. E nós encontramos lá no livro de Gênesis, na história de José, um jovem que foi considerado como morto, mas Deus cuidou dele. E quando o pai o reencontrou, ele era tão próspero que cuidou de todo mundo, inclusive dos irmãos que o venderam como escravo. Eu estou falando novamente de José, filho de Jacó, e que se tornou o primeiro ministro do Egito, porque ele decidiu no seu coração fazer aquilo que agradava a Deus. Ele decidiu no seu coração ficar junto com Deus e dizer assim, Senhor, eu quero ficar junto com o Senhor. Se o Senhor quer ficar comigo, como a primeira palavra do Senhor, do Pai para o Filho foi essa, você está sempre comigo. Então foi uma afirmação. Mas a pergunta agora é para mim e para você. Deus está falando assim para você? Você está sempre com Deus? Eu estou sempre com Deus? Mas o pai do irmão do filho pródigo falou com o filho. Você está sempre comigo. Parecia um filho obediente. E aí o pai diz, tudo que é meu é seu, agora é tudo seu. Mas é justo nos alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Eu quero concluir lendo para todos vocês e para mim também, para todos nós, a oração do Pai Nosso. Alguém começou a fazer essa oração e algo aconteceu. Então observe o que aconteceu nesse momento do recitativo da oração do Pai Nosso. Um filho começou a orar dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. E de repente ele ouviu uma voz, pois não. Quem está falando e o que você quer? Aí o filho que estava orando disse, por favor, não me interrompa, eu estou orando. Mas você me chamou. A voz novamente respondeu para o filho, que estava orando. Chamei? Eu não chamei ninguém. Estou apenas orando. Mas você me chamou. E aí, o que eu faço? O que eu respondo? O que você quer? Você me chamou de novo? Eu escutei. Você disse, Pai Nosso que estás nos céus. Sou eu. O que você quer comigo? Era Deus falando. E o filho que estava orando não estava entendendo. E aí ele responde assim, desculpa, o filho responde para a voz, desculpa, eu não quis incomodá-lo, estava apenas orando. Faço isso todos os dias. Sinto-me bem fazendo isso. Não me leve a mal. Mas eu gostaria de terminar minhas preces sem ser interrompido novamente, ok? E falou assim, rude com a voz. Ok, sem problemas. A voz respondeu. E aí o filho continuou orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós também temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E o filho terminou a oração. Quando terminou, a voz novamente falou assim, bonito. Aí o filho falou assim, gostou mesmo? Sim, é claro. Foi meu filho quem ensinou essas palavras aos seus discípulos. Olha quem estava falando com aquele irmão que estava orando. Mas você já pensou no que essas frases, no que essas palavras significam? Para ser sincero, não, respondeu a pessoa que estava fazendo a oração. É apenas uma oração repetitiva. Não, e aí a voz respondeu, não é uma vã repetição. Essas palavras podem lhe ensinar o caminho da vida eterna. Por exemplo, quando você diz Pai Nosso, significa que existe aí na face da terra uma família de Deus.
significa que você está dizendo que você é filho de Deus, entendeu? Sim, entendi. Entendeu a frase e todos os envolvimentos dela? O pão nosso, por exemplo, significa que o pão não é exclusividade de ninguém. Quem tem deve repartir com quem não tem. O pão é nosso, o pão é de todos. Olha, tudo isso é muito interessante, respondeu o irmão que estava orando. Mas eu estou com um pouco de pressa agora. Quem sabe numa outra hora a gente discute mais. Preciso terminar minhas orações. Eu sempre oro 2 vezes. Com licença. Pai nosso que está nos céus. E continuou orando e falou rapidamente porque já estava com pressa. Mas a palavra do Senhor voltou dizendo para ele: orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. E eu vou lá, isso está em Mateus capítulo 6, verso 7. E vou para Isaías 65, 24, que diz assim: antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Achei muito interessante essa palavra, porque antes de nós falarmos, o Pai já está respondendo, Ele já está ouvindo. Daqui a pouco vamos orar, pedindo ao Pai Celestial para que aprendamos a desfrutar dos privilégios de filhos de Deus. Mas antes, pare tudo o que está fazendo por alguns segundos. Compartilhe o link dessa reunião com os seus queridos. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Clique no sininho para receber os próximos vídeos. Hoje nós temos 2 vídeos, 2 reuniões celebrando o Dia dos Pais. Às 18 horas tem mais uma reunião. Eu convido você para orar, fazermos juntos esta oração de bênção para todos os pais. Vamos abençoar os pais e abençoar também os filhos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos dizer sim ao apelo dessa reunião. Nós queremos ser motivos para celebrações aí nos céus. Pela nossa obediência ao Senhor, pela nossa decisão de ficar na casa do Senhor, de estar com o Senhor, de desfrutar da sua palavra, de obedecer a sua palavra, seguir os seus mandamentos. Pai, nós pedimos que o Senhor receba a nossa decisão e a nossa aliança com o Senhor, de filhos do Senhor, dedicados ao Senhor. Pedimos ainda, Pai, saúde para tantos enfermos, abertura de porta de emprego para tantos desempregados. Pedimos ainda o consolo para famílias enlutadas, tantas famílias que perderam entes queridos ou estão agora chorando a perda dos seus entes queridos, a partida dos seus entes queridos. Senhor Deus e Pai, pedimos ainda que o Senhor abençoe a nossa igreja. Está celebrando 137 anos aqui na nossa terra, nesse campo tão importante, levando a sua palavra. E agora a nossa congregação também já está há algumas décadas também levando a sua palavra, aqui no centro da cidade, no bairro de Fátima, no bairro de Santa Teresa. Então, Senhor, continue abençoando a nossa igreja. A congregação Põe Palavra, também lá no Morro de São Carlos. Abençoa, Pai, os teus obreiros e a tua obra. Senhor Deus, pedimos um avivamento espiritual que traga conversões de muitas almas, às dezenas e centenas, para povoar os céus e para abençoar a tua igreja. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos, orando a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém. Um abraço. Nós estamos chegando ao final da nossa desta reunião, mas não fique triste, daqui a pouco às 10 horas começa a reunião da nossa igreja mãe. E não saia daí que ainda tem uma bênção para você. E às 18 horas tem a nossa segunda reunião de hoje, não perca. Então abra seu coração, abra sua alma. Eu quero declarar para você a bênção, está no livro do sábio, da sabedoria, Provérbios capítulo 3, versos 1 e 2. Receba esta bênção. Meu filho, não se esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E todos digam amém, amém. Um abraço para você e até a nossa próxima reunião e parabéns a todos os pais. Amém.